A Semana Santa aproxima-se, e com ela, um período de profunda reflexão e introspecção para os cristãos em todo o mundo. Este é um momento para recordar os eventos centrais da fé cristã: a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, uma narrativa de sacrifício, amor incondicional e esperança que, há mais de 2000 anos, continua a tocar os corações e a transformar vidas. Hoje vamos mergulhar nos últimos dias da vida terrena de Jesus, revisitando os momentos que definiram o destino da humanidade e estabeleceram a base do cristianismo. Convidamos você a acompanhar-nos nesta jornada espiritual, desde a intimidade da última ceia até o triunfo glorioso da manhã de Páscoa, explorando o profundo significado de cada passo do caminho de Cristo até a cruz e para além dela. A narrativa da paixão de Cristo inicia-se num cenáculo em Jerusalém, num ambiente de intimidade e solenidade. É noite, e Jesus reúne-se com os seus 12 apóstolos para celebrar a Páscoa judaica, a refeição que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Contudo, aquela ceia seria diferente de todas as outras. Carregada de um simbolismo profundo e de uma emoção palpável, ela se tornaria a última ceia. Naquele momento de comunhão, Jesus sabia o que estava por vir. O seu semblante, embora sereno, refletia a gravidade dos acontecimentos iminentes. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e distribuiu-o aos seus discípulos, dizendo palavras que ecoariam através dos séculos: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." Em seguida pegou o cálice com vinho, deu graças e disse: "Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Com este gesto, Jesus instituiu a Eucaristia, o sacramento central da fé cristã, um memorial perpétuo do seu sacrifício de amor. Ele ofereceu-se a si mesmo, antecipando a entrega do seu corpo e sangue na cruz pela salvação da humanidade. A atmosfera, no entanto, foi subitamente atravessada por uma sombra. No meio daquela refeição sagrada, Jesus fez uma revelação chocante e dolorosa, uma predição que abalou os presentes. "Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." A inquietação tomou conta dos apóstolos que, consternados, perguntavam um a um: "Porventura sou eu, Senhor?" O traidor, Judas Iscariotes, estava entre eles partilhando o mesmo pão, mas com o coração já entregue à escuridão de um plano nefasto. A última ceia, portanto, não foi apenas o momento da instituição de um novo pacto, mas também o palco onde a lealdade e a traição, o amor divino e a fragilidade humana se encontraram de forma dramática, marcando o início da jornada dolorosa de Jesus rumo ao Calvário. Após a ceia, Jesus e os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, dirigiram-se a um jardim de oliveiras nos arredores de Jerusalém, o Getsêmani. A noite estava avançada, e o lugar, que tantas vezes servira de refúgio para a oração, tornou-se o cenário de uma agonia profunda e solitária. Enquanto os discípulos, vencidos pelo cansaço, adormeciam, Jesus enfrentava a sua hora mais sombria. Consciente do terrível sofrimento que o aguardava, a sua alma foi invadida por uma angústia mortal. Ele prostrou-se com o rosto em terra e orou ao Pai com uma intensidade avassaladora: "Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Nesta oração revela-se a plena humanidade de Cristo, o seu temor perante a dor e a morte, mas, acima de tudo, a sua submissão inabalável à vontade divina. O seu suor, segundo o evangelista Lucas, tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam no chão, um sinal físico da sua imensa aflição espiritual. A solidão de Jesus foi intensificada pela incapacidade dos seus amigos mais íntimos de vigiarem com ele. Por 3 vezes ele os encontrou a dormir, um retrato pungente da fraqueza humana diante da provação divina. A oração no Getsêmani foi o prelúdio da sua entrega total. Fortalecido na sua decisão de cumprir a missão, Jesus aceitou o seu destino. Foi então que a tranquilidade da noite foi quebrada pelo som de passos e pelo brilho de tochas. Uma multidão, composta por guardas do templo e soldados romanos, aproximou-se, guiada por Judas Iscariotes. O apóstolo que partilhara o pão na ceia agora liderava os captores do seu mestre. O sinal combinado para identificar Jesus era um gesto de afeto, um beijo. Judas aproximou-se e disse: "Salve, mestre", e beijou-o.
Aquele beijo, um símbolo universal de amor e amizade, foi pervertido e transformado no selo da mais infame traição da história. Com esse ato, Jesus foi entregue nas mãos dos seus inimigos. A sua prisão foi consumada não pela força das armas, mas pela aceitação voluntária de um plano maior, iniciando assim, oficialmente, o seu caminho de paixão. Após a prisão no Getsêmani, Jesus foi arrastado para uma série de julgamentos fraudulentos durante a noite e a madrugada. Primeiro foi levado perante as autoridades religiosas judaicas, o Sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote Caifás. Ali foi alvo de falsas acusações e testemunhos contraditórios, numa tentativa desesperada de encontrar um motivo para a sua condenação. Acusaram-no de blasfêmia por se ter declarado o Filho de Deus, uma afirmação que, para eles, era punível com a morte. Contudo, sob o domínio romano, o Sinédrio não tinha autoridade para executar uma sentença de morte. Por isso, ao amanhecer, Jesus foi levado ao pretório, a residência oficial do governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. A acusação mudou de religiosa para política. Jesus era agora apresentado como um agitador, um rebelde que se autoproclamava rei dos judeus e que incitava o povo a não pagar impostos a César, representando uma ameaça direta à autoridade de Roma. Pilatos, um político pragmático, interrogou Jesus e rapidamente percebeu que não havia nele crime algum que merecesse a morte. Não encontro neste homem motivo algum de condenação, declarou ele. Percebendo que Jesus era da Galileia, Pilatos tentou eximir-se da responsabilidade, enviando-o a Herodes Antipas, que também se encontrava em Jerusalém. Herodes, curioso por ver Jesus realizar algum milagre, interrogou-o, mas perante o silêncio de Cristo, apenas o humilhou e o devolveu a Pilatos. Pressionado pela multidão enfurecida, incitada pelos líderes religiosos, Pilatos viu-se num impasse. Tentou uma última manobra. Ofereceu ao povo a escolha de libertar um prisioneiro, como era costume na Páscoa. Apresentou Jesus e Barrabás, um conhecido criminoso, ladrão e assassino. A multidão, manipulada, gritou pela libertação de Barrabás e exigiu a crucificação de Jesus. "Crucifica-o, crucifica-o!" ecoava pela praça. Diante da crescente ameaça de um motim, e temendo perder o controle da situação e o favor do imperador, Pilatos cedeu. Num gesto simbólico de quem se isenta de culpa, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é vossa." Em seguida, entregou Jesus para ser açoitado e, por fim, condenado à morte mais cruel e humilhante da época, a morte na cruz. Com a sentença de morte proferida, iniciou-se a parte mais brutal da paixão de Cristo. Após ser flagelado de forma desumana, com chicotes que rasgavam a sua pele e a sua carne, os soldados romanos submeteram Jesus a uma sessão de escárnio e humilhação. Vestiram-no com um manto púrpura. Colocaram-lhe na cabeça uma coroa tecida de espinhos afiados e nas mãos uma cana como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele em zombaria, saudando-o como rei dos judeus, enquanto cuspiam no seu rosto e o golpeavam. Cumprida a tortura, sobrecarregaram os seus ombros já feridos com a pesada cruz de madeira e forçaram-no a carregá-la pelas ruas estreitas de Jerusalém, a caminho do local da execução, um monte rochoso fora da cidade chamado Gólgota, ou Calvário, que significa lugar da caveira. Este percurso doloroso ficou conhecido como a Via Crucis, o caminho da cruz. Exausto pela perda de sangue e pela brutalidade dos açoites, Jesus caiu por diversas vezes sob o peso do madeiro. Num dado momento, os soldados, vendo que ele não conseguiria prosseguir, forçaram um homem que passava, Simão de Cirene, a ajudar a carregar a cruz. Ao chegar ao Calvário, Jesus foi despido das suas vestes e deitado sobre a cruz. Cravos de ferro foram brutalmente martelados através das suas mãos e dos seus pés, fixando-o ao madeiro, que foi então erguido entre as cruzes de dois ladrões. Pendurado entre o céu e a terra em agonia indescritível, Jesus ainda proferiu palavras de perdão. "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Durante horas ele sofreu sede, dor e o abandono da maioria dos seus seguidores. Por volta do meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra, um fenômeno que durou 3 horas. Perto do fim, Jesus clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste?" E por fim,
Com um último suspiro de confiança e entrega, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. Inclinando a cabeça, ele morreu. Naquele instante, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se, e os túmulos abriram-se. Fenômenos que simbolizavam a ruptura da antiga ordem e o início de uma nova era, inaugurada pelo sacrifício supremo do Filho de Deus. Após a morte de Jesus na cruz, um dos seus discípulos secretos, José de Arimateia, um membro influente do Sinédrio, tomou a coragem de pedir a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus para lhe dar um sepultamento digno. Com a permissão concedida, José, ajudado por Nicodemos, outro seguidor clandestino, desceu o corpo sem vida da cruz. Com reverência e tristeza, envolveram-no em lençóis de linho limpos, juntamente com uma mistura de cerca de 100 libras de mirra e aloés, conforme o costume judaico de sepultamento. Depositaram-no num túmulo novo escavado na rocha, que pertencia a José e que nunca antes fora utilizado. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada do sepulcro, e os guardas romanos foram postos de vigia para garantir que ninguém violasse o local. Um pedido dos líderes religiosos que temiam que os discípulos roubassem o corpo e alegassem uma ressurreição. O sábado passou em silêncio e luto. O mundo parecia ter mergulhado na escuridão da derrota e do desespero. A esperança que Jesus tinha acendido parecia ter se extinguido com o seu último suspiro, no Calvário. No entanto, a escuridão estava prestes a ser vencida pela luz mais gloriosa. Ao romper da aurora do primeiro dia da semana, o terceiro dia após a sua morte, algo extraordinário aconteceu. Maria Madalena e outras mulheres fiéis foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pesada pedra removida e o sepulcro vazio. Anjos com vestes resplandecentes apareceram e anunciaram a notícia que mudaria o curso da história para sempre. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou! Jesus ressuscitou dos mortos exatamente como havia predito. A sua ressurreição não foi um simples retorno à vida terrena, mas uma transformação gloriosa, a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu a Maria Madalena, aos seus discípulos reunidos, a Tomé, que duvidava, e a centenas de outros seguidores, provando a realidade da sua vitória. A ressurreição é o clímax da paixão de Cristo, o fundamento da fé cristã. Ela confirma a divindade de Jesus e a eficácia do seu sacrifício. É a promessa de que a morte não tem a palavra final e a garantia da vida eterna para todos os que creem. A cruz, antes um símbolo de vergonha e morte, tornou-se, através da ressurreição,